Carlos, pedindo conselho. Não é lá fora o dia que me deixa assim, cinemas, avenidas e outros não fazeres. É a dor das coisas, o luto desta mesa. É o regimento proibindo assovios, versos, flores. Eu nunca suspeitara tanta roupa preta, tampouco essas palavras, funcionárias sem amor. Carlos, há uma máquina que nunca escreve cartas, há uma garrafa de tinta que nunca bebeu álcool. E os arquivos, Carlos, as caixas de papéis, túmulo para todos os tamanhos do meu corpo. Não me sinto correto de gravata de cor e na cabeça uma moça em forma de lembrança. Não encontro a palavra que diga a esses móveis, se os pudesse encarar, fazer seu nojo meu. Oh, Carlos, dessa maneira, como colher a flor? Eu te telefono, Carlos, pedindo conselho. João Cabral de Melo Neto. Muito obrigado à Fundação, obrigado a todos vocês por estarem compartilhando esse momento. E fora do script, eu queria dizer que nesses últimos tempos nós temos entoado alguns hinos que simbolizam muito o momento que nós brasileiros estamos vivendo. Um deles, que a gente ouviu muito agora na passagem de ano, é um trecho de uma música de um compositor brasileiro chamado Belchior, que diz o seguinte: olha, presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e forte, salvo e forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim eu não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Boa noite. Queria só fazer um agradecimento rápido, uma pequena introdução. Primeiro agradecer ao Antônio Grassi, que além de ator, como todo mundo sabe, foi presidente da Funarte, foi secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Teatro Municipal e atualmente é presidente do Instituto Inhotim. E quando eu e o Louçã soubemos que o Marcelo Freixo vinha para cá em férias, a gente resolveu dar um pouquinho de trabalho para ele e pensamos logo na Fundação Saramago, pela tradição que essa casa tem em acolher pensadores, intelectuais, artistas, políticos brasileiros, pelo diálogo que o próprio Saramago já sempre estabeleceu com o Brasil e que a Pilar faz questão de manter vivo. Lembrando que, por exemplo, Dilma Rousseff já esteve aqui na Fundação. E num dia como hoje, porque no Brasil cada dia a gente tem uma notícia triste, devastadora, né? No mínimo uma por dia. Hoje foi a notícia da casa de Rui Barbosa, que eles estão desmantelando a casa, exonerando os 5 diretores. Então também mais um motivo para isso acontecer aqui hoje, para a gente poder falar das instituições culturais que preservam a nossa memória, os arquivos da nossa história, da nossa literatura. E acho que o Saramago sempre teve muito claro isso, como a Pilar tem também, que é a relação entre cultura e política, que o Bolsonaro também tem, né? Tanto que ele está desmantelando a cultura para isso. Então eu queria agora convidar o Francisco Louçã e Marcelo Freixo para a mesa. O Francisco vai conduzir. Boa noite. Eu creio que não é preciso apresentar o Marcelo Freixo, todos o conhecem, ele nasceu nas lutas pelos direitos humanos, foi eleito com esse mandato, é hoje deputado federal, mas é também, como sabem, um pré-candidato às eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E as eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro
vão ser das mais importantes do Brasil. É talvez a grande cidade do país em que a esquerda se pode e se tem que unir, pode disputar a segunda volta e pode ganhar as eleições. Porque tem um candidato que ganhou essa expressão popular e essa confiança democrática, como se viu, aliás, no segundo turno das últimas eleições. Mas estas vão ser mais importantes. É a cidade do Bolsonaro, é uma das capitais do Brasil e vai ser uma disputa simbólica que se vai fazendo, aliás, todos os dias de janeiro, daqui até às eleições. Depois das eleições, assim continuará em toda a luta social, em toda a luta popular, aquela que evoca a memória da Marielle Franco e de tanta luta que tem construído a democracia do Brasil. O Marcelo apresentará a sua colocação, a sua fala, e depois teremos um tempo para conversar com ele, para se fazerem questões, perguntas, pequenos comentários, no tempo sempre limitado desta conversa, mas que vamos aproveitar muito bem. Marcelo Freixo. Obrigado, Louçã. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer em nome da Pilar, um prazer imenso estar aqui, uma honra imensa estar aqui. Agradecer muito a Tati e ao Louçã por me darem trabalho nas férias, mas isso é um prazer grande que a gente tem de estar aqui conversando. Eu tenho uma proximidade muito grande com o Bloco de Esquerda e um carinho muito grande, a gente conversa sempre. Eu já estive com o Louçã agora por tempo lá no Rio e, óbvio, vim para cá, também quero ouvir vocês, quero, na hora do debate, saber um pouco como é que vocês estão olhando, né, para o Brasil, para Portugal, para o mundo nesse momento. Há desafios que são comuns, né, hoje colocados no mundo. E eu vou fazer algumas provocações por um tempo que combinei aqui com o Louçã e depois você controla meu tempo, porque a esquerda é um problema com isso. Então, quero ouvi-los também, né? Primeiro dizer que e agradecer ao Graça também pelo belíssimo. Começar assim é sempre bom e inspirador, Graça. Mas dizer que Bolsonaro é muito menor do que o Brasil. E a gente não pode nunca esquecer disso. A gente precisa reafirmar isso o tempo inteiro. É uma tragédia humanitária que acontece no Brasil hoje, é um acidente histórico que a gente está vivendo, mas Bolsonaro é muito menor do que o Brasil. O Brasil é muito maior do que o que cabe a um governo de extrema-direita como o governo Bolsonaro. Então a gente não pode nunca tirá-lo desse lugar, de uma figura pequena na história do Brasil, que é marcada por tanta gente importante e grande. Mas é um acidente histórico que aconteceu e a gente precisa entender por que aconteceu, até porque acontece também por erros da gente. Então, fazer a leitura correta do momento é um desafio de todos nós para que a gente possa derrotá-lo em breve. Derrotá-lo no Rio de Janeiro é muito importante, não é fácil, não é simples. Não é à toa que ele veio do Rio de Janeiro, não é só ele, é uma tragédia tripla que a gente tem hoje no Rio. Militar, religiosa, né, enfim. Mas a gente precisa entender também como que o Rio chega a esse ponto. Então, quando que a gente parou de conversar com as severinas e com os severinos? Quando que a esquerda deixou de encontrar os severinos e as severinas? Quando que parou de ouvi-los? Talvez seja uma reflexão importante para a gente também, né? Bolsonaro é tosco, é grosso, é estúpido, enfim, não vou falar tantos outros que vêm à minha cabeça, mas ele tem projeto, e o que está por trás dele tem projeto político, e hoje é um projeto que nos ameaça e ameaça a democracia brasileira. Isso é importante que a gente comece por isso. Assim. A democracia não é um bem garantido para toda a nossa história. Nós podemos perder a democracia. Nós podemos viver sem democracia. Nós podemos perder a democracia. A democracia não está garantida a qualquer preço no mundo. Tem muitos lugares no mundo que vivem hoje sem a democracia e sem perspectiva de ter democracia. O Brasil tem um risco profundo de viver sem qualquer respiro de democracia nos próximos tempos. Isso talvez faça com que a gente sinta saudade de uma certa direita, que faleceu.
Uma direita que você pode encontrá-la no campo democrático, né? Como diz um poema daqui, tudo podia se resumir a isso, de que velhos inimigos pudessem ser fiéis adversários, né? Nós não temos mais uma relação com um determinado setor dentro da política que seja um fiel adversário. Não é mais essa relação que está estabelecida na política. Tem uma outra coisa acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa entender alianças necessárias. Aliança eleitoral é uma coisa. Aliança eleitoral a gente vai fazer com um programa e tem que ter uma aliança programática com campo progressista para derrotar a extrema-direita. Se era importante antes, hoje é essencial. Não dá mais para cada setor do campo progressista olhar para o seu próprio universo. As nossas diferenças são muito pequenas perto da responsabilidade pública que temos que ter ao ter que derrotar um projeto tão nefasto como o projeto da extrema-direita brasileira hoje, que não começa e não termina com o Bolsonaro. O bolsonarismo não é algo que pertença ao Bolsonaro. O Bolsonaro pertence ao bolsonarismo. Isso é diferente. Então é importante também que não personifiquemos esse debate e que isso nos leve a um erro. Nesse ponto, é importante também que tenhamos alianças democráticas, não eleitorais, mas de diálogo, para que se quebre o bolsonarismo. O Bolsonaro hoje, o seu governo tem 32% de aceitação. É muito alto, Luciano. Eu não tenho dúvida alguma que talvez aqui em Portugal, mesmo num momento histórico tão diferente do nosso, talvez tenha 10% da população de Portugal que defenda a ditadura, que defenda o governo de extrema-direita. Eu não sei. Esse sempre foi o número que no Brasil defendeu a ditadura, 10%, 12%. E que sempre votaram na direita. Sempre votaram no PSDB, sempre votaram no DEM, sempre votaram numa direita que disputava eleições. O problema é que tem um bueiro que foi destampado. E tem um esgoto a céu aberto muito forte. A gente pode tentar entender como é que começa isso. Isso é um grande debate dentro da esquerda, qual o papel que 2013 cumpriu nesse processo nosso. Nesse ponto eu penso diferente do PT. Eu não acho que 2013 foi uma grande articulação da direita. Não vi isso, eu participei efetivamente em 2013, mas acho que 2013 nasce com pautas que são pautas progressistas. 2013 nasce com questionamento sobre mobilidade urbana, sobre violência policial e um questionamento dos grandes eventos. E essa não era uma pauta reacionária. Nunca. Mas, claro, 2013 chegou a ter 1 milhão de pessoas nas ruas. Se fosse 1 milhão de progressistas, a gente não tinha um país complicado como o nosso, né? Vamos combinar. 1 milhão de pessoas na rua tem de tudo, né? E ali tinha de tudo. O problema é o que a gente fez com 2013. Porque 2013 acontece no momento em que a esquerda estava no poder. É diferente do que acontece no Chile, por exemplo. E a esquerda teve uma dificuldade muito grande de lidar com uma ruptura de um processo de representatividade. A crise democrática brasileira é uma crise que precisa ser debatida até hoje. Há uma ruptura democrática, no sentido de um entendimento de representatividade que ali estava ruindo. E a gente não conseguiu, por inúmeros vícios, entender efetivamente o que estava acontecendo para ali a gente propor algo que fosse diferente. Né? Que fosse muito diferente. Nesse ponto, eu acho que a primeira proposta, que eu acho importante a gente dialogar sempre com proposta, né? A nossa democracia não está em nenhum lugar do passado. Eu acho que isso é importante que a gente amadureça. Não está em nenhum lugar do passado a democracia que a gente tem que buscar. A democracia que a gente tem que buscar é algo que a gente vai ter que construir. É um outro modelo. Nesse ponto, o Bolsonaro inaugura algo que eu estou chamando de democracia totalitária. Eu juro que não é nenhum grau de esquizofrenia ainda. Mas Bolsonaro é uma experiência de democracia totalitária. Por quê? Porque ele foi eleito. E não dá para a gente apagar esse elemento, porque isso é a primeira coisa que se diz contra a gente. Vocês estão falando de democracia, não estão respeitando o resultado da eleição. Né? Independente de qualquer debate que possamos fazer sobre como a eleição se dá, o papel do WhatsApp, o terror da gente, enfim, independente de qualquer debate, eu não vou entrar nesse debate, que acho que não vale, né? Nesse momento ele não nos serve.
o Bolsonaro ganha a eleição. Né? E todos nós achávamos que qualquer um que chegasse com o Bolsonaro no segundo turno ganharia a eleição. O Bolsonaro era o adversário ideal para todos. E até as vésperas da eleição, muitos de nós diziam: o Bolsonaro não ganha a eleição. Né? Nós demoramos a fazer a leitura correta do que estava ali acontecendo. Nesse ponto, o Bolsonaro ganha a eleição e tem um governo que nega a própria democracia e que transforma a democracia brasileira num mero processo eleitoral. Um governo que ganha a eleição e que reduz a democracia ao processo eleitoral é um governo fruto da democracia totalitária. E esse é um termo que a gente pode usar. Porque a gente não nega a origem do seu governo, que foi através da eleição. Bolsonaro não é resultado de um golpe eleitoral. Existe um outro golpe, mas é um outro debate. Mas o Bolsonaro implementa um regime totalitário. Na cultura, o que a gente está vendo hoje é um processo totalitário, de cerceamento e de censura direta e de censura financeira. Né? Nas universidades é um cerceamento de pensamento, com corte em pesquisa, com corte nas universidades, com corte do programa de extensão e uma perseguição direta a um processo educacional mais democrático. Paulo Freire vira inimigo nacional. Então há um processo em curso de desmonte da democracia, de uma relação totalitária. Bolsonaro defende abertamente regimes totalitários, defende ditadores, defende a tortura. Bolsonaro defende as milícias, sempre defendeu, que são grupos totalitários, criminosos, que dominam o território e subordinam a vida das pessoas. Este não é um governo totalitário, este é um governo totalitário, fruto de uma eleição. Então, como que a gente se comporta diante da ideia de uma democracia totalitária? Não é buscando alguma experiência democrática no lugar do passado, porque essa não nos serve mais. A gente precisa pensar que mecanismo nós vamos construir de um programa coletivo, de uma possibilidade, de uma frente ampla, ganhando fundamentalmente as cidades. Por que falo isso? As cidades são os lugares onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem, onde as pessoas identificam mais facilmente o sentido da política. O Bolsonaro, ele não ganha a eleição por ser antipetista. Esse, na minha opinião, é um erro de avaliação que muitos fazem. Aliás, os principais antipetistas não estavam no campo da extrema-direita. Nós tínhamos um leque de antipetistas enorme disputando a eleição no Brasil. Todos com muito mais viabilidade eleitoral do que o Bolsonaro no momento inicial. O Bolsonaro ganha uma eleição por ser antissistêmico. Mas como antissistêmico? Alguém que ficou 28 anos fazendo parte do baixo clero. O Bolsonaro foi o esgoto do parlamento. O que havia de mais fedorento, o que havia de mais podre, ele fez parte daquilo. Durante 28, não foram 2 anos e 8 meses, foram 28 anos. Que ele fez parte do que havia de mais sistêmico, de mais apodrecido. O Bolsonaro fez parte do partido do Paulo Maluf, que é uma figura inconteste para a figura política brasileira. Né? Ele fez parte do partido do Paulo Maluf, sem nunca ter se pronunciado sobre Paulo Maluf. E ele ganha uma eleição como antissistêmico depois de 2013. Por que o Bolsonaro consegue configurar como um elemento antissistêmico? Sendo ele absolutamente sistêmico. Por alguns elementos importantes. E ele constrói essa comunicação antissistêmica. Ele até hoje alimenta essa figura antissistêmica. Ele faz um partido novo, agora, que o número é 38, né? Vocês sabem por quê. Isso associa a uma arma, associa a um calibre, ao revólver. Ele diz que não, porque ele é o 38º. Não é verdade, a gente sabe que ele é por causa da arma. Mas ele configura um partido novo onde ele está dizendo para todo mundo que as eleições municipais não são importantes e que ele não vai disputar as eleições municipais. Que presidente faria isso? A não ser um presidente que está dizendo que não faz política. Bolsonaro ganha negando a política. E coloca todas as instituições como sendo políticas. E toda a política é de esquerda. Há pouco tempo eu recebi uma das... Twitter no Brasil é MMA, né?
eu recebi um Twitter que dizia que eu tinha sido o principal responsável pela derrota do ministro Sérgio Moro, mas o Twitter dizia o seguinte: o esquerdista Rodrigo Maia fez um acordo com o comunista Marcelo Freixo para derrotar. Sim, mas aí, o que está dizendo ali? Né? Todos são, a política é a esquerda. A política é a esquerda. Num grau ou em outro, a política é a esquerda. A esquerda é a figura das instituições. E nada disso presta. Tudo isso é o establishment. Tudo isso levou o Brasil à situação da corrupção, à situação da miséria, à situação da violência, à situação, enfim. O discurso é um discurso que cola. Até porque o debate de 2013, que era uma enorme crise de representatividade, não foi apresentado pelo campo progressista uma alternativa àquilo. Aquele modelo que ruiu era um modelo de uma nova república que dizia o seguinte: se para o PSDB tem o Antônio Carlos Magalhães, para o PT tem o Sarney. Este modelo ruiu. Este modelo não serve mais. E o que serve? É alguma coisa que não tem modelo. O Bolsonaro enxerga isso muito rápido. E as suas forças políticas enxergam muito rápido. Agora, o bolsonarismo teria 10%. Ele não tem, ele tem 32%. Tem um setor que é de mercado, que de forma irresponsável apoia o Bolsonaro, mas aí a gente precisa entender uma outra lógica, Louçã, que aí sim é um desafio mundial. Há uma crise civilizatória no mundo, que diz respeito à política, mas diz respeito também à economia. Nós temos hoje 1%, nós temos 8 pessoas no mundo que têm o valor de riqueza equivalente a metade da população mundial. Esse não é um problema do governo Bolsonaro, esse é um problema do planeta. 1% mais rico do mundo são donos de papéis e de fluxos de informação. Nós temos 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Nós temos 80 trilhões de PIB, mas 30 trilhões estão nos paraísos fiscais. Nós temos um modelo hoje que provoca necessariamente uma crise planetária, ambiental e social. Esse planeta não suporta este modelo há muito tempo. Já não suporta mais. Não é verdade que o problema da Amazônia é um problema só do governo Bolsonaro. Tem um problema ambiental que é mundial, que está colocado hoje. Porque este modelo é um modelo que também leva um setor liberal a dizer que a democracia hoje também não serve. Porque o número de sobrantes hoje aumentou em demasia. Este modelo faz com que o número de sobrantes seja insuportável. O número dos que não servem, o número dos inempregáveis, o número dos supérfluos é gigantesco para esse modelo. Há uma sobrecarga que não dá nem mais para chamar de exército industrial de reservas. Não é mais o exército industrial de reservas. É algo que está além disso. São sobrantes, precisam ser eliminados, precisam ser destituídos de existência, precisam ser apagados, precisam ser invisíveis. Bacurau neles, né? Precisam ser apagados do mapa. Esses sobrantes precisam estar no sistema penitenciário, precisam estar nos resultados da violência policial, precisam estar enfim, sendo rejeitados nas fronteiras. Seja onde for, a democracia passa a ser um problema para este modelo de país e para este modelo civilizatório. A democracia não é mais uma ameaça apenas política. Ela pode se tornar também uma ameaça econômica. Se entendermos que precisamos de um regime que interesse ou que pense em todos. Não tem mais o todo. É preciso dar conta desses sobrantes. O Estado mínimo, defendido por esse setor, cada vez mais ganha a versão, como diz o Luiz Vacan, de um Estado penal máximo, de um Estado policial máximo, de uma sociedade de controle absoluto. E aí nasce uma pista importante para a gente entender algumas coisas da extrema-direita brasileira. A esquerda brasileira debateu com muita seriedade e responsabilidade a universalização da saúde.
Isso está na nossa Constituição, inclusive. A gente debateu com muita responsabilidade e com muitas conquistas a universalização da educação. Isso também está na nossa Constituição. O que a esquerda talvez não tenha feito tenha sido um debate sobre a universalização da democracia. Porque nunca quis debater o debate da segurança, o debate central da segurança pública, com a seriedade com que debateu educação e debateu saúde. Remeteu à direita a responsabilidade de quem fala sobre segurança. E nesse ponto, tem uma frase que eu tenho repetido: a esquerda adora falar nos sonhos. Eu também. Mas a gente precisa falar de pesadelo. Porque o povo vive pesadelos. E se a gente falar só em sonhos, tem uma hora que cansa. A gente precisa aprender a falar dos pesadelos. Falar de segurança pública não é falar de sonho, é falar de pesadelo. Mas foi falando de pesadelo que a extrema-direita brasileira conquistou seu sonho, que é governar o Brasil. E a gente não sabe por que perdeu. A gente fica remetendo a inúmeras coisas, menos aos nossos erros. Entre nós, a gente precisa aprofundar a crítica. E não estou falando só de autocrítica, porque também é um pouco cansativo isso. Eu estou falando mais do que isso. Eu estou falando de um novo projeto de democracia que está no futuro. Qual é o modelo de polícia? Qual é o modelo de sistema penitenciário? Qual é o modelo de território? A gente precisa aprofundar esse debate de segurança pública. A gente tem que tirar da direita essa pauta. A direita se elege, eu não vou dar um tiro na cabeça. E o cara que não tem nenhuma outra referência sobre isso, fala isso mesmo. Né? Os setores populares votam nisso. E a cabeça que está na mira é a dele. Não é a minha e não é a do Louçã. Mas, e aí? Como é que você consegue hoje fazer um debate profundo sobre segurança? Quando você fala sobre isso, sai todo mundo correndo no Congresso Nacional. Eu me inscrevi para fazer parte da Comissão de Segurança Pública, né? Aí, quando eu entrei, quase saí correndo. Porque só tem 3 deputados da esquerda. E mais de 70 deputados. Eu, Paulo Teixeira, e mais uma deputada, que é a Perpétua. E todo o restante dos deputados da direita é cabo, não sei o quê, soldado, não sei o quê, coronel, deputado, coronel, deputado, soldado, deputado, cabo. Eu tenho uma brincadeira com o deputado Paulo Teixeira que a gente se auto-intitulou general. Eu também não vou entrar perdendo, né? Já que é para criar a hierarquia, vou entrar já por cima. E a gente se cumprimenta assim, general, né? E isso dá uma irritação profunda na direita, porque eles também não têm senso de humor, né? Pelo menos nisso a gente ganha. Porque pior, já pensou, se eles fossem engraçados, aí seria trágico pra gente. Mas eles não têm nenhum humor. Mas toda a direita militarizada está na Comissão de Segurança. Porque entendeu que a Comissão de Segurança é o pesadelo que você tem que debater para discutir o principal problema urbano hoje. E o mundo é urbano. Não tem mais volta. O mundo é urbano. O desafio do mundo urbano grande hoje é como esse mundo vai ser mais seguro. E, pelo amor de Deus, não venham me dizer aquilo que eu estou careca de saber. Não, mas o mundo vai ser mais seguro quando a gente tiver educação para todo mundo. Isso eu sei. Para. Por favor, para. Isso eu sei. Tá bom. Mas eu quero saber outra coisa. Eu quero saber como é que a gente faz para enfrentar a milícia, como é que a gente faz para enfrentar o debate do tráfico, como é que a gente faz para enfrentar a violência policial, como é que você faz para enfrentar um lugar que tem tiroteio, como é que você faz para enfrentar um lugar que não tem aula durante 2 meses por causa de troca de tiro nas favelas. É isso que a gente tem que discutir. Qual é o modelo de polícia que nós temos? Tem meia dúzia de pessoas na esquerda debatendo isso. Eu posso dizer o nome dos 6, inclusive. Né? Que debate isso há anos. Então, tem um lado aí que é de uma enorme responsabilidade nossa por não querermos falar dos pesadelos. E escolhermos uma pauta que não é a pauta que a população escolheu. Enfim, por fim, eu acho que tem desafios muito concretos a que a gente retome aqui. Mas um deles, eu acho que está em cima das cidades. Não estou falando disso só porque no Brasil nós teremos eleições municipais em 2020. Também. Mas eu acho que esse é um desafio para a esquerda como um todo.
O debate das cidades é um debate de proximidade. Claro que quando se fala Brasil e Portugal, você tem uma questão territorial que modifica muito a percepção política, né? Lógico. Mas no Brasil, que tem as dimensões continentais que tem, falar da cidade é falar de um lugar mais perto. Falar de um lugar onde você possa garantir direitos, onde você possa dar um outro significado de democracia, onde você possa ter um mecanismo de participação mais efetivo, onde você possa ter um orçamento que as pessoas entendam melhor o que aquilo está dizendo para a vida das pessoas, onde você possa ter uma escola que faça mais sentido para a vida daquilo ali, chamando os educadores para um projeto de cidade mais eficaz. Ou seja, que as cidades possam ser lugar de encontro e de derrota do espírito bolsonarista. Que as cidades, que o campo progressista possa ganhar as cidades, não por uma questão eleitoral. Democracia para a gente não pode ser em ano eleitoral. A democracia para a esquerda precisa ser um pacto com a sociedade diferente do que a gente fez até hoje. A democracia tem que ter uma relação Estado-sociedade diferente do que acontece só no processo eleitoral. A gente não pode ter um debate sobre direitos humanos que só faz sentido no mundo acadêmico, porque no setor popular isso é a pior coisa que possa existir. A direita sempre me ataca dizendo, vai votar nele, ele é defensor dos direitos humanos. Isso é um mecanismo de ataque. Quando o Louçã me apresentou, na mesma hora eu pensei nos meus adversários. Né? O principal ataque que eu sofri nas últimas eleições foi essa. Vai votar nele, ele defende os direitos humanos. Que democracia é essa que a gente está vivendo, que vira um instrumento de ataque, dizer que alguém defende os direitos humanos? Sim, é isso. Quem é a figura do bandido? Que papel o medo tem na política hoje? O medo é o sentimento humano mais poderoso. Né? Sabemos disso. Que papel o medo tem? O medo gera necessidade de proteção. Que tipo de proteção a gente oferece para a sociedade? O medo se contrapõe à ideia de justiça. E Bolsonaro apela para um aspecto histórico fundamental do Brasil hoje, que é o justiçamento, que é a vingança, que é o tronco. Né? O principal desafio da República Brasileira não é acabar com o espírito monarquista, é acabar com a escravidão, que persiste a República e que seus significados estão colocados hoje. A porta do não retorno que existia na África existe em várias favelas brasileiras hoje. Isso está colocado ainda. De que maneira a gente enfrenta esse racismo estrutural? Com que proposta de sociedade? É na cidade que isso possa acontecer. E é nesse sentido que a gente possa fazer com que essas cidades se encontrem. Que a gente possa fazer com que o Rio de Janeiro, que possa retomar um debate democrático que faça sentido, possa conversar com Lisboa, possa conversar com Barcelona, possa conversar com tantas outras cidades que têm uma perspectiva semelhante, com Bogotá, né? Com Buenos Aires. Que a gente possa fazer essas cidades se encontrarem. Que a gente possa fazer uma agenda internacional de cidades com compromisso de democracia. Que a gente possa fazer essas cidades terem uma agenda comum. Né? A agenda da cidade do Rio de Janeiro ser uma agenda de encontro de cidades comprometidas com a democracia. E essa possa não ser uma luta de uma cidade, mas uma luta de um outro mundo, a começar pelo lugar que a gente vive. Esse desafio está lançado em Lisboa e no Rio de Janeiro. A gente está convidado. É isso. Obrigado, Marcelo. Vamos a isto. Questões, pequenas intervenções. Não temos muito tempo, vamos aproveitá-lo bem para o maior número possível de pessoas falar. Agora, um dedo aí levantado. Força. Pode? Sim, diga. Então, queria agradecer por essa oportunidade, dizer, Marcelo, que todas as oportunidades que eu tive de... Então, sou sua eleitora, mas sou carioca, professora da UERJ, e vejo que a gente tem uma fratura na possibilidade de diálogo dentro da cidade. Para falar especificamente da minha realidade, alunos negros favelados que entram na universidade, que ano passado vi voltando para as suas comunidades para fazer campanha anti-Bolsonaro, onde um exemplo de um menino que a família falou, a universidade te estragou, não quero ouvir. Então, eu fico muito preocupada com a possibilidade da sua candidatura. Eu queria ouvir de você como é que você vai conseguir conversar nos territórios de milícia, que você conhece melhor do que todos nós, e
num lugar que está dominado por essa conjunção igrejas-milícia. Como é que as pessoas vão te ouvir? Porque a gente na Zona Sul, no centro, te ouviu, eu entendo. Como é que essa outra coisa vai conseguir abrir os ouvidos para te escutar? Como se articula isso como campanha mesmo, como estratégia de campanha? Muito obrigado. Se quiserem dizer o nome, facilita aqui depois a resposta. E ao fundo havia uma pessoa. Eu queria saber sobre a questão das comunidades Quem está falando? das comunidades religiosas e também como é que o Marcelo Freixo vê essa questão da imprensa, da mídia brasileira, nesse sistema, influindo muito também, não sei, nesse sistema, enfim, de eleições. Muito obrigado. Uma terceira, fazemos o comentário. Força. Bom, eu falo para a Lidiane de Carvalho, eu falo em nome do coletivo Andorinha, a gente esteve em contato com o Marcelo, respeitamos o tempo de férias. Obrigado. Mas o que eu tenho para dizer é que a gente tem recebido aqui, junto com a Fundação Saramago, com os partidos políticos portugueses, entre muitos outros parceiros e instituições, SOS Racismo, etc., diversos políticos do campo progressista brasileiro. Tivemos aqui recentemente... Tivemos recentemente aqui com a Sônia, com a Jajara, e a gente diz sempre a mesma coisa para todos vocês quando estão aqui. Primeiro, obrigado por virem conversar conosco, acho que é muito importante, mas principalmente que nós estamos aqui e nós estamos à disposição. Naquilo que o Marcelo fala sobre o encontro, sobre as cidades, sobre essa comunidade, a democracia de proximidade das cidades e a escala global, essa articulação entre os locais, é aquilo que é um debate intenso para nós do coletivo, que não é partidarizado. Né? A nossa única bandeira é ser grupo progressista, as pessoas de esquerda, pensando no Brasil e em Portugal. E a gente acredita muito que pode ser um veículo, não só nós, como diversas outras instituições, de luta pela política brasileira fora do Brasil. E estamos aqui para o que for preciso, ser instrumento dessas possibilidades de diálogo seria uma honra para nós. Só mais uma pergunta, uma dúvida. Quando você fala de segurança, eu vejo a segurança como uma coisa também individual. Por mais que a gente expanda para o mundo a questão de segurança, ela é sentida por mim, pelo indivíduo. E vai de encontro com esse medo enorme que nós vivemos. Por isso, a minha preocupação é como tornar um grupo, uma sociedade segura se a insegurança começa em mim. Entende? Entendo. Entendo bem. Vamos lá. Nós temos alguns desafios enormes no Rio de Janeiro. Aí, como as perguntas foram sobre o Rio, eu peço a liberdade de responder como carioca. E o Rio já tem uma megalomania, né? Jornais do Rio o Jornal de São Paulo é a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, no Rio é o Globo, o Jornal do Brasil, tudo é grande. Carioca, né? Adora isso. Mas, enfim, as perguntas foram sobre o Rio, vamos lá. Nós temos alguns desafios concretos que não se misturam necessariamente. Assim. Meu último mapa eleitoral, que eu acho que também é bom dizer isso, e o meu mapa eleitoral não foi coincidência, mas tem razões para isso, tanto para deputado, quando eu tive uma votação muito expressiva, deputado federal agora, como para prefeito, em 2016, né, repetiu o percentual da votação. Eu tive 50% dos meus votos na Zona Norte do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo, né? Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu tive 30% da Zona Oeste do Rio de Janeiro e tive 17% na Zona Sul e o restante no centro. Essa foi a distribuição percentual dos meus votos, tanto para prefeito quanto para deputado. Ou seja, repetiu um perfil, né? Ou seja, 80% dos meus votos vêm da Zona Norte e da Zona Oeste, ao contrário de uma determinada imagem que a própria esquerda faz o tempo inteiro, de que a gente só tem voto na Zona Sul. E a gente reproduz isso, um negócio inacreditável. A gente fala isso como se não fosse possível a Zona Norte e a Zona Oeste votar na esquerda. Agora, para também não criar ilusões do outro lado, né, são os lugares onde a gente perde para a direita. É isso. O lugar onde a gente é possível ganhar da direita é na Zona Sul.
O lugar onde a gente perde é fundamentalmente na Zona Oeste. Esse é o grande desafio. Né? E é onde você tem a maior concentração de áreas de milícias hoje. Né? Aí é um problema muito grande, que não é só meu, vamos combinar, né? Mas é um problema da democracia. Em 2008 foi quando eu fiz a CPI das milícias, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou, foi em 2008. Ali a gente caracterizava a milícia como uma violência contra a democracia, lá em 2008. E a gente dizia o seguinte, é o único grupo criminoso que transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. Nenhum outro grupo criminoso faz isso. O que coloca a milícia numa esfera de máfia, diferente de outros grupos. E eu costumo dizer o seguinte, mas existem outros grupos tão violentos quanto. Eu não estou debatendo violência. Aliás, quanto mais violência física um grupo precisa cometer, menos organizado ele é. Né? Quanto mais tiroteio tem numa área, menos organizado esse grupo criminoso é. Quanto mais relação o grupo criminoso tem com o Estado, mais organizado ele é. Não tem crime organizado fora do Estado. Aliás, lugar nenhum do mundo. Crime organizado é sempre por dentro do Estado. Senão não é organizado. Porque crime é sempre uma relação entre dinheiro e poder. Dinheiro você pode até ter fora do Estado, poder não. As relações de poder passam pelo Estado. E a milícia é isso. A milícia tem projeto político no domínio territorial. E é muito violento. Tem muitas áreas do Rio de Janeiro que eu não posso entrar. Eu até entro. Mas, não, a piadinha não é eu entro, mas não saio. Não, eu entro e saio. Mas a questão não é essa. A questão é que não tem efeito eleitoral. Em 2016 eu fui em várias áreas de milícia. Ninguém pega um papel na minha mão. As pessoas saem correndo. Né? Eu fui entregar para um jovem e ele atravessou a rua. Mas, tipo assim, pelo amor de Deus, não entrega isso. Porque, é claro, a gente sai e a pessoa fica. E eu tenho que ter responsabilidade também. Não dá para abrir núcleo do partido em determinadas áreas. Porque você coloca a vida daquelas pessoas em risco. Então a gente está falando de uma coisa muito grave, muito séria. E tem alianças políticas feitas. Bom, o presidente da República sabe disso. Né? Tem alianças políticas feitas. Tem defesa explícita. Bolsonaro defende abertamente as milícias. Agora, tem um outro lado também interessante, pensando nisso. Não é nem o que você me pergunta, mas eu acho que cabe na resposta. Todo mundo acompanhou aqui as denúncias do Intercept, né? Todo mundo aqui vibrou com as denúncias. Sabe quanto isso alterou as relações de poder do Bolsonaro e sua popularidade? Zero. 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 Aquilo não alterou em nada a popularidade do Bolsonaro. E não é que não fossem graves. Claro que eram. Não alterou nada. Sabe o que altera? Sabe o que mexe com a popularidade de Bolsonaro? Tem duas coisas. Caso Marielle e milícia. Essas duas coisas alteram a popularidade. Não à toa ele reage com tanta violência nesses dois temas. Por que esses dois casos mexem com o Bolsonaro? São casos relacionados a uma coisa chamada segurança pública. Só que a esquerda não continua sem querer enxergar isso. Onde que o Bolsonaro perde? Quando dois temas são contra ele. Os dois temas são temas relacionados à segurança. Nesses dois pontos ele perde. Ele perde bastante. Por isso que ele reage com tamanha força. Em área de milícia, a gente tem uma série de propostas concretas de como enfrentar a milícia. Como fazer campanha. Eu sou bem votado em área de milícia. Né? Porque também é o contraponto à milícia. Agora, eu sou bem votado numa eleição para deputado. Numa eleição executiva, numa eleição para prefeito, a dificuldade é muito maior, porque o controle é cada vez maior. Uma das razões do Bolsonaro defender, é bom que eu diga isso, o Bolsonaro defende o voto no papel. O Bolsonaro defende o voto com comprovante. E eu sou radicalmente contrário. Né? Porque o dia que for aprovado o voto com comprovante, acabou. Vai ter uma banquinha da milícia na porta de cada sessão. Você sai e você entrega ali o seu negócio, é óbvio. Né? E não é à toa que ele defende isso. Então você tem uma relação de território no Rio de Janeiro, que eu estou dizendo da democracia totalitária, que é isso. Passa pela vida real das pessoas concretas. Não vai ter jeito. E aí uma aliança do campo de esquerda, para responder de forma bem pragmática agora, se a gente consegue uma aliança desse campo progressista, a gente tem uma coisa chamada tempo de televisão, coisa que eu nunca tive. Na última eleição eu tinha 8 segundos, eu chamava de campanha Bolt.
né? Que era o tempo que ele levou para correr 100 metros, né? Que era 8 segundos que eu tinha de tempo de televisão. Não dava nem para falar bom dia, porque acabou. Né? A campanha que fez a gente chegar no segundo turno foi com 8 segundos de televisão, porque não teve aliança da esquerda, também não teve da direita. Mas se a gente tem uma aliança do campo de esquerda, você tem tempo de televisão. O tempo de televisão ele tem que ser muito responsável e qualificado. Aliás, a gente precisa se comunicar melhor. Né? A gente tem uma preocupação enorme com ética e esquece da estética. Né? Não precisa esquecer da estética para ser ético. Né? Eu sempre brinco, a gente pode ser xiita, não precisa ser chato. Né? Então, a gente não precisa ter textos intermináveis para se comunicar com o povo, porque o povo não vai ler. Vamos combinar. A gente precisa entender melhor como é que a gente se comunica. E aí eu acho que o tempo de televisão numa campanha eleitoral passa a ser muito importante. Porque não dá para ter trabalho de base em área de milícia. Não dá. Não é não querer, não dá. Então você tem que se comunicar com eficiência e disputar a essência, encarar o debate sobre milícia. E aí ninguém pode fazer esse debate como nós podemos fazer. O Eduardo Paes não pode, desculpa, não dá. Né? Para ele fazer debate de milícia. Não dá para o Crivella fazer debate de milícia, não dá para nenhum deles fazer. A gente pode fazer esse debate. E aí tem que fazer no tempo eleitoral com qualidade. Né? Inserir sobre isso com qualidade. Esse é o tema da milícia, acho que não tem outro caminho a não ser esse. Né? O tema, para mim, é um grande desafio que se tem hoje. Porque você não tem... Porque você... a esquerda também abriu mão disso. O PT, quando foi construído, ele foi construído... Enfim, a década de 70 e 80 ela foi muito importante pelo trabalho eclesial de base da Igreja Católica, a Igreja Progressista, a Teologia da Libertação. Isso não existe mais. Isso acabou. Né? Em termos de significado, isso acabou. Infelizmente, mas acabou. Hoje que você tem o Rio de Janeiro, hoje são mais de 20% dos evangélicos. Aliás, eu e a Antônia fomos a Évora, e quando eu saí de lá tinha uma igreja da Universal, na porta, enorme, gigantesca, na porta de Évora. Né? Estou socializando que, enfim, o problema talvez não seja só nosso. Mas, e nesse sentido, é preciso fazer um debate, eu tenho me esforçado a fazer isso, eu tenho me reunido com pastores evangélicos das áreas de favela para conversar sobre segurança pública, porque é o que faz o cara vir conversar comigo. Né? O que faz o pastor vir conversar comigo é segurança pública, porque eles têm interesse nisso. Então eu tenho me reunido com pastores evangélicos, agora é muito incipiente ainda. Isso é um movimento meu, não é um movimento que a esquerda está preocupada com isso, lamentavelmente. E se a coisa continuar como está, a gente vai levar uma lavada que não é pequena e é grave do mundo evangélico. Até porque o debate moral, é um debate que cola e a gente tem muita dificuldade de sair desse debate numa sociedade que é conservadora. A sociedade do Rio de Janeiro é conservadora. Né? Há muito tempo. Os meios de comunicação são empresas que têm seus interesses, têm seus candidatos. Isso não vai ser uma novidade nessa eleição. Né? Nós sabemos que eu não sou o candidato de uma parte dessa empresa, mas tem outros também que não são. Vamos ver qual vai ser o segundo turno, vocês chamam de segunda volta. Né? Vamos ver quem vão ser os candidatos que vão para a segunda volta para saber como que essas empresas vão se posicionar. Mas não dá para contar com eles, e hoje acho que a gente tem as redes sociais, agora tem que dialogar, né? tem que apresentar um programa. E nesse sentido, ter o apoio do Lula, por exemplo, nos setores populares é muito importante no Rio de Janeiro. Cria rejeição em outro setor? Cria. Né? É verdade. Mas entra nos setores populares como parte da esquerda, mesmo o PT tem muita dificuldade de entrar. Né? Quem está ali entre 1 e 2 salários mínimos, né? O apoio do Lula faz a gente entrar nesse lugar. É isso, vai ter que somar essa esquerda inteira com o que a gente tem de positivo e negativo de cada setor. Por isso, e mais do que nunca, a gente tem que estar junto. Né? Tem que olhar para o tamanho do problema que a gente está tendo hoje. E eu acho que a segurança é também uma questão individual sempre. E eu não abro mão do debate dos indivíduos. Não há. Eu acho que o debate da democracia hoje é um debate de garantias, é um debate de direito, é um debate de liberdade. Esse debate sobre a segurança, sobre os indivíduos é importante, até porque o medo, ele é um medo coletivo, mas ele é um medo singular também. Se você for conversar com a população da Lagoa,
Se eu vou conversar com a população do Leblon, eles sentem medo. Ah, mas isso é infundado. Não me cabe dizer que isso é infundado. Não me cabe, porque aquele medo que ele sente é um medo legítimo. É um medo real. Ah, mas quem tem que ter medo é quem mora no Complexo do Alemão. Claro. Mas eu não posso, por isso, desqualificar o medo de uma pessoa que mora em outro lugar. Isso é ruim, isso é muito autoritário também, é muito insensível por parte da esquerda. É verdade, por exemplo, o Complexo do Alemão tem hoje o mesmo número de moradores que o bairro de Botafogo. Né? O número de jovens do Complexo do Alemão que chega ao ensino superior é de 4%. Em Botafogo é de 69%. A distância entre um bairro e outro é de 15 minutos. Essa é a desigualdade no Rio de Janeiro. Né? É o que a necropolítica vai falar de uma desigualdade que vai definir quem tem direito à vida. Né? É isso. Você tem um racismo estrutural hoje muito grande. Isso é um outro debate que a gente vai ter que fazer enquanto política pública. Mas o medo, agora, o medo no Rio é um medo que faz você olhar para o território sem nenhuma solidariedade. E o medo dialoga, o medo é combustível da barbárie. O medo é combustível da barbárie numa cidade como o Rio. Porque o medo que eu sinto é um medo que vai fazer com que, dependendo do que aconteça naquele lugar, eu não tenha nenhuma identidade ética com aquele povo. Porque o medo me torna algo tão diferente dele que eu não tenho identidade com ele. Ele é o outro. Né? Eu lembro de uma matéria do jornal no Rio de Janeiro que dizia o seguinte: tiros e bombas em noites do Rio de Janeiro. Esse era o título da matéria. Aí o subtítulo é: vizinhos dos morros não conseguem dormir. E eu fiquei imaginando assim, o morro deve ter dormido muito bem aquele dia. Né? Mas era vizinhos dos morros não conseguem dormir. E toda a entrevista era com pessoas que moravam perto do morro. Né? Mas aquela matéria está dizendo muito. Né? Está criando um subcidadão ali, claramente. Está demarcando um medo. Quem pode ter medo. O medo como um direito de alguns. Né? Isso é um debate profundo sobre cidade. Outro turno, então. Outra volta. Força. Fala mais alto. Fala mais alto um pouquinho. Tá, meu nome é Débora, sou Cristian Bandeirinha. Foi falado da Marielle, como não deveria deixar de ser falado. O assassinato da Marielle foi um dos momentos mais graves, mais brutais. Acho que tocou não só as nossas sensibilidades, mas definiu muita coisa dos rumos desse pesadelo que a gente tem hoje. Em alguns momentos, penso eu e outras pessoas com quem é um fato que ainda não está, muitas vezes não é dada a dimensão de gravidade disso dentro da esquerda, na minha apreciação, e queria que pudesse comentar sobre isso. Claro. Pedia também um comentário sobre... Eu sempre vejo com uma certa cautela responsável em atribuir ou em antecipar juízos ou em fazer críticas mais duras em relação dessas conexões do crime com a família Bolsonaro, o que se justifica por uma postura de responsabilidade, mas, por outro lado, também escancara o momento... isso, é uma síntese desse momento terrível que a gente está vivendo. Né? Então, pedia para falar um pouco mais sobre o caso da Marielle. Quando eu estava vindo, outra questão, quando eu estava vindo para cá, falando com uma amiga minha brasileira que mora no Porto, disse que queria estar aqui, queria muito ter vindo, e falou um pouco assim: se você puder, em meu nome, diga um pouco também da uma coisa que me preocupa. Estamos todos traumatizados, estamos vivendo um trauma coletivo no Brasil, ou os brasileiros em Portugal, ou enfim, as pessoas que acompanham têm relação com isso, e algumas questões... não devemos ser sectários, devemos ter diálogo, isso é fundamental, mas também não podemos esquecer certas questões que são da nossa sensibilidade. E aí, fugindo um pouco de tudo isso, mas ela lembrou também a questão do Alexandre Frota, e uma certa foto, e não sei o quê, e que, às vezes, é importante também a gente não esquecer que dentro desse trauma, a nossa sensibilidade e os limites entre esses diálogos com pessoas que estão nesse campo fascista também deve ser ponderado ali na balança, né? Então era sobre isso que eu pedi. Ótimo.
Eu sou colombiano, morei 10 anos refugiado em Brasil, agora sou refugiado em Portugal. Gostei muito da lúcida apresentação e explicação do que passa em Brasil e do bolsonarismo e do que passou em 2013 também. Mas acho que falta um elemento desde minha percepção, e é a terra. Porque se o mundo é urbano, a terra rural hoje alimenta, dá comida à cidade, dá água, dá o ar, como se viu o dia que São Paulo ficou escuras às 2 horas da tarde pelos incêndios da Amazônia. Mas também agora dá a gasolina e o diesel, porque açúcar é para a gasolina dos carros de São Paulo e de Rio e de Brasília, e o diesel da soja vai para os caminhões. Então, o campo fornece a cidade. A cidade, hoje, em Brasil especialmente, e em América Latina, não se pode pensar sem esse campo. Mas também a terra na cidade é um problema. Assim como uma renda da terra rural, a renda da terra urbana é altíssima. Os latifundiários urbanos são mais fortes ainda que os rurais. Por algo a milícia tomou o negócio da urbanização como seu principal negócio, que permite o domínio territorial, porque eles dominam a população a qual depende deles para ter moradia, não? E teme perder sua moradia se não depende da milícia. E acho que problema grande dos governos parar a reforma agrária, tinha uma política boa para a agricultura familiar, mas o latifúndio continuava forte. O agronegócio e os latifundiários têm a bancada do boi, que junto com a bancada da bala dos generais é a base do bolsonarismo. É a mineração. Ele vem do garimpo, por isso sua percepção dos indígenas e da floresta é do garimpo. Então, integrar esse mundo urbano com isso que passa e a violência desta democracia totalitária, que me lembra a democracia genocida de Colômbia, pues vem também dessa bancada do boi. Obrigado. Terceira questão. Freixo, você disse que Bolsonaro foi eleito numa eleição democrática. Eu queria perguntar se quando Tem que falar mais alto. Pode ser. Falei que ele foi eleito. Sim. Eu quero saber se quando o candidato que venceria a eleição, talvez no primeiro turno, é preso sem um crime definido, nem sentença, quando a sua candidatura é impedida, sabendo que em 2016 teve mais de 140 candidaturas aprovadas de condenados de segunda instância, sabendo que quem prendeu foi nomeado ministro do governo eleito, e sabendo que houve provas de que essa prisão foi motivada por questões políticas, dá para dizer que teve uma eleição de fato? Dá para dizer que o povo brasileiro teve o direito pleno de escolher seu presidente? Vamos lá? As perguntas são ótimas e a gente... Eu gosto, a gente vai ficando. Vamos embora. Vamos lá. Primeiro, sobre o caso... Deixa eu começar pelo fim, que eu acho que é importante. Eu já me posicionei muitíssimas vezes sobre Sérgio Moro, né, que você cita, sobre a prisão do Lula, sobre o golpe, tudo isso eu já me posicionei muito publicamente, né? Estive com o Lula em São Bernardo quando ele saiu da prisão, estive depois, enfim. Tudo isso que está falando é verdade. A gente pode até um pouco antes, né? E falar do golpe, falar do impeachment, a gente pode até um pouco anteriormente. Tudo isso é verdade. Mas você não pode dizer que foi isso somente que deu a vitória ao Bolsonaro, porque outro poderia ter ganho a eleição. Bolsonaro não era o único que disputou, né? O impedimento do Lula para a eleição é absurdo. Claro que é absurdo. Isso é inconteste. Mas quem ganha a eleição é Bolsonaro. Quem ganha a eleição não... E tinham muitos candidatos, né? Houve um processo viciado, um processo eleitoral que tirou o Lula, e eu acho que seria difícil o Lula perder a eleição. Claro que sim.
Mas, para o bem da nossa organização política e da nossa luta política, a gente querer dizer que ele não é eleito, ele foi eleito por um processo eleitoral. Eu não falei que ele foi eleito por um processo democrático. Falei que ele foi eleito pelo processo eleitoral que temos. E foi. Ao tirar o Lula e deixar o Haddad candidato, tinham tantos candidatos. E Bolsonaro ganha essa eleição. Bolsonaro não ganhou essa eleição só por causa disso. Né? Isso a gente precisa encarar. Senão a gente desvia. É ruim para a gente. Estou falando de uma perspectiva nossa. Né? Se você olhar as redes sociais, eu coloquei nas minhas redes que teria um debate aqui, né? E um monte de gente falou assim, como assim debate sobre democracia? Tem democracia, Bolsonaro foi eleito. Né? Porque eles entram na minha rede, assim. Haja paciência, mas fazem isso, assim. E é isso, assim. Ok, vamos fazer o debate então, sobre que democracia é. Como é que hoje um governo eleito pode romper a democracia? Porque se eu não fizer este debate, eu vou ficar num outro debate que não vai me levar a lugar nenhum. Se ele foi ou não eleito. Ele foi eleito. Porque ele não vai sair de lá por esse processo. A questão é como eu posso lutar pela democracia com ele rompendo, porque fato é que não precisa ter um tanque hoje para ter a ruptura da democracia. Não precisa ter o fechamento do Congresso hoje para ter a ruptura da democracia. Tem um outro tempo político acontecendo que a gente precisa entender. Né? Estamos vivendo um processo de ruptura democrática. A morte da Marielle, vinculando já uma pergunta a outra, faz parte desse processo de ruptura democrática. É aí que a gente tem que colocar o debate sobre a morte da Marielle. Né? A Marielle é morta por uma razão política. A Marielle não foi morta por bala perdida, a Marielle não foi morta por vingança passional, por dívida, por nada disso. Isso está descartado. E não está descartado por mim, está descartado pela polícia, pelo Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que descartou isso. É o Estado brasileiro que diz: Marielle foi morta por uma razão política. É o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro que dizem isso. Ao dizerem isso, nasce uma pergunta que hoje tem 666 dias que se faz. Quem mandou matar? Porque quem mandou matar define que política é essa capaz de mandar matar. Em pleno século XXI, no Rio de Janeiro, tem uma força política capaz de matar como forma de fazer política. E isto é um processo de ruptura democrática, ocorrida já em 2018, em março de 2018. Né? Anterior, inclusive, a este governo. No processo eleitoral, que ela é morta. No meio de uma intervenção militar, um mês da intervenção militar no Rio de Janeiro. Eu tenho muita responsabilidade quando eu vou falar do caso da Marielle, até porque tem muita repercussão, qualquer coisa que eu fale sobre isso, mas eu não quero debater o bolsonarismo por este viés. Né? Mas foi a milícia, Bolsonaro é milícia. Bolsonaro miliciano é uma questão. Isso eu não misturo com o debate do caso Marielle. O caso Marielle tem linhas de investigação. Uma das linhas de investigação recai sobre familiares do Bolsonaro. Agora, eu não faço disso um instrumento para fragilizar o governo Bolsonaro. Eu não vou ter com isso uma relação oportunista. Esta é uma linha de investigação, ponto. Por que essa é uma linha de investigação? Porque a pessoa que está presa como assassino da Marielle era vizinho, tem uma relação... mas todos os vizinhos deveriam ser suspeitos, então? Mas tem testemunha, tem a relação do porteiro, tem uma linha de investigação que não foi criada por nós. Esta linha apareceu durante a investigação. Né? E tem outras linhas de investigação. Essa não é a única. Todas elas no campo da política do Rio de Janeiro. Todas gravíssimas. É muito grave isso. Isso faz parte de um processo de ruptura democrática grave no país. Faz parte de algo que a Antônia, minha companheira que está aqui, conceitua que é muito importante, que é a violência política de gênero. Né? A gente precisa muito saber quem mandou matar a Marielle, para que a gente aprofunde um entendimento sobre esta violência política no Brasil. Isso não é para atingir Bolsonaro, isso não é importante por causa do Bolsonaro. Não, isso é importante para uma política que é muito maior do que o Bolsonaro. Mas muito maior do que o Bolsonaro. Não cabe ao anti-bolsonarismo debater o caso Marielle, não.
Agora, o caso Marielle, eu sempre digo isso, assim, uma quantidade enorme de gente fala sobre isso e uma quantidade enorme de gente não tem a menor ideia do que está falando. Né? Eu nunca vi um caso onde tenha tanto especialista que não sabe nada. Né? Porque o caso Marielle, ele destampa um bueiro do Rio de Janeiro que muito pouca gente sabe o que significa. O Rio não é uma cidade de cartão postal. O Rio não é uma cidade maravilhosa. O Rio pode ter um maravilhoso cenário para uma cidade, mas não é uma cidade maravilhosa. Tem um esgoto que foi destampado no caso Marielle, que sempre existiu e atingiu muita gente. O caso da Marielle é um caso que claramente, se fosse ter um cartão postal, era um asfalto com um bueiro, com 4 pessoas morando em cima desse bueiro e 106 pessoas morando embaixo do bueiro, morando no esgoto. Tem uma violência muito forte no Rio de Janeiro, estrutural, de poder. Né? O Rio é um lugar, com toda a grandeza que tem, com toda a importância que tem, que é capaz de ter um grupo criminoso chamado Escritório do Crime. Né? Chamado Escritório. Você pode um grupo chamado Escritório do Crime, ou seja, o crime é um grande negócio dito por eles. Né? No nome. Que todo mundo, aí é que está, que todo mundo que minimamente conhece segurança pública sabe quem são. Chegar à prisão de um deles, e aquela pessoa presa, ele é, esse sim é um mito. Se tinha um mito no condomínio, não era Bolsonaro. Diga-se passagem. Aquele condomínio tinha um mito, não era Bolsonaro. O mito da segurança pública do Rio de Janeiro não era Bolsonaro, eu nunca tinha pensado nisso. O mito da segurança pública naquele condomínio não era Bolsonaro. O mito da segurança pública naquele condomínio se chama Rony Lessa. Esse era o mito da segurança pública no Rio de Janeiro. Estudem quem é o Rony Lessa, que é o cara que está acusado de ter apertado o gatilho e ter matado. Aquele é o verdadeiro mito da segurança pública do Rio de Janeiro. E é a primeira vez que ele entrou numa delegacia. Esse é o Rio de Janeiro. Esse é o Rio de Janeiro que de perto é muito pouco normal, como canta Caetano. Então, é preciso ter muita seriedade na hora de falar do caso da Marielle. Porque o que está por trás disso é algo muito sério. É algo muito sério. Muito sério. Então a gente tem que ter prudência e exigir o tempo inteiro que se responda quem mandou matar. Essa tem que ser uma exigência mundial. E é importante fazer o que vocês fizeram e eu, evidentemente, agradeço. Assim. Mas é muito forte e as lutas são permanentes. A gente agora está lutando contra a federalização do caso. Parece que vamos ganhar. Né? Porque o Moro quis federalizar depois que surge a suspeita sobre o familiar do Bolsonaro, que ele nunca quis antes. Aí não dá. Né? E se comporta de uma maneira precária. Precária. Humanamente precária. Como o ministro da Justiça diz que, então, se não conseguirem descobrir, não reclamem comigo. Um menino mimado. Gajo como uma pessoa mimada. Não é postura de um ministro. Não interessa ser um governo conservador de direita, tem um mínimo de postura como ministro da Justiça, né, que ele não tem alguma. A gente está falando de um caso que o mundo inteiro está debatendo. Ele não pode se comportar como, né, da maneira que se comporta. Enfim, mas é isso, acho que responde isso. E para terminar, eu tenho um amplo acordo, acho que o debate da terra hoje é um debate fundamental. Eu tenho muitas críticas ao governo do PT por não ter feito a reforma agrária que poderia e deveria ter feito, e isso eu faço com fraternidade aos do PT, não é porque a gente tem uma aliança possível que não tem críticas do passado, e as críticas servem exatamente para que a gente possa construir uma outra realidade com corresponsabilidade para o futuro. Mas esse foi um erro muito grande do governo do PT, de não ter feito a reforma agrária, que poderia não ter feito a ruptura com determinado modelo de agronegócio que poderia ter sido feita quando tinha capital político para fazer isso. Quando eu falo que o mundo é urbano, isso é um dado muito concreto, mas jamais abandona a luta do campo, muito menos a luta sobre a questão ambiental hoje em dia. Vamos para uma última ronda. Já vai sendo tarde o tempo. Deixa ver. Uma aqui, duas ali. Vamos.
Luiz Moraes, sou professor titular da Universidade Federal da Bahia, atual exilado aqui em Portugal. Minha pergunta, deputado, né, para Vossa Excelência, é em relação ao que os partidos de esquerda, especificamente o PSOL, tem feito para radicalizar a democracia no Brasil. Obrigado. Então, eu tenho a impressão que hoje em dia centros urbanos expulsam as pessoas pobres das cidades, né? Isso acontece aqui em Lisboa, acontece no mundo inteiro, e eu acho que no Rio de Janeiro a gente tem esse problema mais acentuado. Eu, como ex-moradora do Meia, eu sei que eu estou falando. Mas eu queria saber qual é a sua resposta com relação a isso. Porque aqui em Lisboa, pelo menos a gente tem, eu sinto, né, como estudante aqui agora, a gente tem mais acesso a transporte, os transportes são bons, né? Então, a gente já consegue ter um acesso. Tem um monte de português reclamando. Tem que levar para andar de trem na Central do Brasil. Em comparação com o Rio de Janeiro, talvez em uma comparação com o Rio de Janeiro não seja tão mal assim, mas no Rio é muito pior. Você tem toda a razão. Né? E outra questão que eu queria levantar com relação à questão falando da Marielle é o seguinte, eu como negra, né, no Brasil, a gente sabe que realmente existe esse racismo estrutural. Eu cheguei a fazer parte de uma época da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, como estudante, e eu vi o seu papel, principalmente com relação aos policiais. Mas eu também sei que a gente tem uma política dentro da polícia militar que já é instituída há muito tempo, que é praticamente a política de continuação de papéis de mata, né? Então são negros que continuam matando negros. E eu queria saber qual vai ser a sua resposta, né? Ou então qual vai ser a sua ideia, seu projeto, chegando lá para o futuro. Sim, pode. Eu sou de Pernambuco e Miguel Igreja. E eu vou começar, já que o Graça começou com uma poesia de João Cabral de Melo Neto, eu vou dizer uma coisa que eu disse há pouco, que foi o seguinte: o seu crime de omissão não deixaremos de graça. Não aceitamos trapaça, fascistas não passarão. Nossa força e união vai germinar a semente. Um povo resiliente não fica marcando passo. Quem tira o piche no braço também tira presidente. Eu falo isso com relação a esse crime que houve, do vazamento ambiental que houve no Nordeste, e pelo fato de que, historicamente, o Nordeste era tido como um local reacionário e conservador. Um local que muitas Marielles foram assassinadas pelo coronelismo. Margaridas. Um local, como falou nosso amigo colombiano, que hoje a Fazenda Normandia, que é um dos exemplos mais exitosos de acampamentos do MST, que fica em Caruaru, está sob sérios riscos. Mas o Nordeste, hoje em dia, é a resistência contra todo esse retrocesso. E o Sudeste, que era exatamente esse lugar progressista, é o avesso. A que você atribui essa mudança? E de que forma nós podemos nos espelhar no Nordeste para procurar uma política, uma forma de comunicação que nos leve a uma mudança efetiva? Eu gostaria de perguntar, Marcelo, eu sou petista, fundadora do PT Rio de Janeiro, e gostaria de perguntar, como eu estou aqui e não sei do seu programa, já está assegurada a Benedita, e quais seriam, né, esses pontos que vocês teriam para oferecer como programa que eu acho que tem que ser vitorioso lá no Rio de Janeiro? Quer dizer, e como é que nós podemos contribuir para que esse programa tenha uma repercussão aqui, inclusive com Lausanne e com as pessoas progressistas aqui em Lisboa e Portugal? Quer dizer, como é que nós poderíamos repercutir esse programa aqui para nós darmos força, porque eu faço questão de que vocês
Aliás, eu só não, né? Os progressistas que estamos aqui gostaríamos muito de ver vocês lá em cima, tirando Crivella, essa trilogia do mal que hoje está ali no Brasil, no Rio de Janeiro. Obrigado. Só uma última, então, faz favor. Marcelo, muito obrigada pela sua fala esclarecedora e grandiosa. Meu nome é Dália Rajão, eu sou mãe do Rajão, do Leão Etíope. Sim, do Meyer. Aí, ó. Sim, pediu para te mandar um grande abraço. E eu vejo também que tem pessoas aqui envolvidas com coletivos, como meu filho. Marcelo, você tem planos de ajudar os coletivos do Meyer? Existe alguma coisa na sua pauta com relação a isso? Porque, pelo menos ali no Meyer, eu acho que o Leão Etíope começou com uma coisa assim, sabe, meu filho, e foi muito difícil eu encarar, mas hoje eu tenho muito orgulho disso, melhorou muito, acabou um pouco, né, com a violência, quando tem os eventos, o Meyer fica aqui, é um lugar aprazível, ali naquela região. Então eu vejo como é importante, né, os coletivos, os jovens. Então, na sua pauta existe, sabe, alguma coisa específica, porque eles têm tanta dificuldade para conseguir alvará, para conseguir as licenças. Muito obrigado. Tem piorado muito. Vamos ouvir então o Marcelo para encerrar. Vão ficar muitas questões por falar, mas assim, o mar vai e vem. Queria dizer-vos que sociais há um debate sobre feminismo e direitos sociais, com António Pellegrino, que está aqui, e com a Miriam Taylor e a Beatriz Dias. Queria convidar-vos também. O Instituto de Ciências Sociais é ao pé, segunda-feira às 5 da tarde, também sobre a questão do Brasil. Não, é ao pé do Campo Grande, no campus universitário. Vamos ouvir então o Marcelo e fazer agora esta síntese final. Um grande agradecimento também a todos e a todas e à Fundação Saramago. Marcelo. Bom, prometo ser breve para não atrapalhar o cerveja. Aí é uma diferença entre cariocas e... Eu deixei de responder uma questão anterior que eu queria retomar, que é sobre o Alexandre Frota. Eu não respondi, eu peço desculpas, eu queria voltar a esse ponto. Eu gosto de polêmica, já deu para perceber, mas é uma reflexão importante. Na verdade, não a foto, porque isso é realmente uma bobagem. A foto é uma bobagem que muita gente não sabe nem do que eu estou falando, né? Eu estava parado escrevendo um texto dentro do plenário, o David, que é um deputado, excelente deputado do PSOL, estava conversando com o Frota, e aí me chamaram e falaram o seguinte: tira uma foto nossa aqui que a gente vai provocar não sei quem. E aí eu tirei a foto. Eu só tirei a foto. E entreguei o celular e continuei escrevendo. O Frota postou essa foto dizendo que o fotógrafo era eu. Isso gerou uma polêmica enorme no setor da esquerda, porque o Frota já falou isso, o Frota já falou aquilo, o Frota é aquilo, é aquilo. É verdade, enfim. A cena, só estou dizendo, a cena é essa em si, né? E aí eu falei, olha, ok, assim, eu poderia ter falado, não vou tirar foto porque você é isso, você é aquilo. Não fiz isso. Tem um outro episódio muito curioso, e eu vou contar propositalmente para que a gente compare algumas coisas. Eu estava no café, lá tem o plenário, né, da Câmara, e atrás tem um café, um restaurante. Graças a Deus tem, porque você fica lá o dia inteiro, senão teria morrido já. Mas é o lugar que você sai para respirar um pouco, para comer alguma coisa. E eu estava sentado, tomando um café, passou o Kim Kataguiri, que é um deputado eleito pelo MBL, de São Paulo, da direita, jovem, e ele passou por mim e falou o seguinte: Freixo, vai ser votado um projeto tal, não entendi direito, você me ajuda? Falou assim, eu falei, senta aí. Aí ele sentou no café da Câmara e a gente conversou sobre, eu nem lembro qual era o projeto, a gente conversou sobre o projeto. Algum deputado tirou foto da gente conversando no café da Câmara. Essa foto circulou enlouquecidamente. E o Kim foi ameaçado de morte. Não estou brincando. Isso é sério. O Kim foi ameaçado de morte pela direita porque estava conversando comigo. No Congresso, não era na minha casa.
assim, eu estou pegando esses dois exemplos para saber se é isso mesmo que a gente quer. Não é o que eu quero. Eu não estou com isso dizendo que o Alexandre Frota é uma coisa ou é outra. Não é isso. Ele não é o meu aliado político. Mas eu fiz muita força para ele deixar de ser aliado do Bolsonaro. Não fiz pouca, não. Fiz muita. E faço isso o tempo inteiro. Com vários. Porque quanto mais eu puder provocar fissura e rachadura na base da extrema-direita, eu vou fazer. A não ser que a gente esteja muito satisfeito com o que está acontecendo. Está ótimo, a gente fica entre nós e os caras cada vez mais fortes. Eu não estou com isso, desrespeitando todas as lutas e denúncias que foram feitas contra o Frota. Eu mesmo fiz várias. Eu fui alvo dele direto, um monte de coisa. Só que não é essa a questão central para mim. A questão central para mim é derrotar Bolsonaro. Imagina, o Frota falou da Marielle, falou de mim, um monte de coisas. Né? Não é eu não vou dar meu filho para ele batizar. Não vou fazer isso. Né? Não é essa a relação. Agora, conversar e provocar contradições do lado de lá, eu vou conversar. Para isso eu estou no parlamento. Isso não me torna igual aos meus diferentes, mas me torna estratégico na hora de entender que a gente está vivendo um momento político que é um momento singular. Né? Então acho que isso é importante para a gente amadurecer. Eu não vou agir igual a extrema-direita que ameaça o Kim de morte, porque tiraram uma foto dele conversando comigo. Isso é muito grave. Esse nível de intolerância, a gente precisa saber o mínimo de maturidade, onde é possível provocar rachadura do lado de lá, onde não é. Né? Enfim, acho que eu não queria deixar de falar sobre isso, porque acho que é pertinente essa história. Isso não é aliança eleitoral, deixar muito claro. Pelo contrário, o Frota é ligado ao Dória, enfim. Né? Sobre cidades e polícia, assim, você falou uma coisa que é importante. Assim, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio durante muito tempo, onde a Marielle trabalhou também durante muitos anos. E lá a gente fez um trabalho muito importante juntos, que foi um trabalho de virar a Comissão de Direitos Humanos para atender policiais vitimados pela violência. Por que a gente fez isso? Já numa preocupação de anos sobre como você muda o debate sobre direitos humanos no meio popular. Porque é ótimo entrar nas universidades e ser aplaudido por ser um defensor de direitos humanos. O problema é você entrar numa favela e dizer que você defende direitos humanos e isso ser compreendido por aquele povo. Isso é radicalizar a democracia. Como é que você radicaliza a democracia? Você não radicaliza a democracia só no processo eleitoral. Eu acho que os nossos sonhos não cabem nas urnas. Mas as urnas são importantes, porque senão tem pesadelos que podem acontecer. Mas a gente precisa radicalizar a democracia num processo transformador do dia a dia. Né? E isso está nas nossas mãos. Que a gente tenha sabedoria eleitoral, mas que a gente tenha compromisso mais contundente no dia a dia. E é preciso entender essa relação de policiais. Uma vez eu fui chamado para falar dentro do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, que é o grupo mais violento da Polícia do Rio de Janeiro, que é uma das mais violentas do mundo. Só me chamaram uma vez. E foi um debate muito duro, muito difícil. Muito difícil. Vocês podem imaginar. E teve um momento que eu já não conseguia mais saber o que falar, porque os olhares eram olhares muito pesados, né? E me deu um estalo que eu olhei para eles e pedi para que eles olhassem para o lado. Todos olhassem para o lado. Que eles olhassem um para os outros. Eles não me obedeceram, obviamente. Ninguém olhou para o lado. Mas eu falei, ok, vocês não querem olhar para o lado. Porque vocês não aceitam uma ordem de quem não deve. Mas vocês sabem quem está do lado de vocês. Mesmo que não olhem. São quase todos negros. São quase todos negros. E esse é o problema do Rio. Homens de preto matando homens pretos, quase todos pretos. Eis a tragédia carioca. Foi o único momento onde o semblante mudou. Foi o único momento. E eu acabei ali para não voltar depois numa situação pior. Né? E ali foi o único momento que o semblante mudou. Porque eles sabiam, em algum momento eles entenderam o que eu quis dizer. Não quer dizer que concordem ou que vão matar menos ou vão matar mais. Não importa. Mas esse é um desafio que não pode ser um desafio só da polícia. Né? Uma mãe que enterra seu filho, se ele é policial ou não, é uma mãe que enterra seu filho.
A gente não pode banalizar isso. Ou achar que a dor de uma mãe que enterra seu filho é menor porque o seu filho era policial. Não! A gente está vivendo num país que tem 62 mil homicídios por ano. A gente está vivendo num país que de cada 10 pessoas mortas, 7 são negros. A gente tem uma situação onde, das 500 empresas mais importantes do Brasil, só 4% dessas empresas têm negros na sua direção. A gente está falando de um país que 90% dos engenheiros são brancos, 90% dos médicos são brancos, 80% dos advogados são brancos. Isso é um problema estrutural. Isso não é um problema identitário. Isso é um problema de classe. Isso é um problema de projeto de sociedade, que é de todos nós. É preciso fazer um debate sobre o modelo de polícia, porque debater um modelo de segurança é debater um modelo de sociedade que você vai ter. Como a sociedade se protege, de que ela se protege, com que ela se protege. Isto não é um debate de segurança, isso é um debate sobre civilização. Essa é a questão central que a esquerda precisa entender, de uma vez por todas. E esse debate precisa ser feito com a polícia, com os setores da polícia. Isso é um desafio enorme. Mas isso é um debate de cidade. Claro. Eu não quero uma cidade como o Rio de Janeiro que a pessoa leva 3 horas para chegar de Campo Grande, que é na Zona Oeste, até o centro da cidade, que é o tempo que se leva de jogo. Está reclamando de Lisboa? 3 horas. Para você chegar de um bairro a outro no Rio de Janeiro. Para vir. Mais 3 para voltar. Né? Debater o direito à cidade é debater o transporte, é debater a moradia, é debater o encarecimento que tem. Esse é um projeto de cidade que você vai ter que debater com todos eles. Agora, não acho que o debate da segurança pública possa em nenhum momento ser secundarizado. E não será. A gente vai debater a segurança pública do Rio de Janeiro. E é claro, um lugar com cultura, e no Meyer é um exemplo disso, mas em tantos outros lugares, né? O espaço da cultura, o investimento em cultura é um investimento numa sociedade mais segura. Só que você tem números para isso, que não é o discurso vazio, que muitas vezes está na cultura. Você dizer o seguinte, onde tem atividade cultural acontecendo, onde as pessoas se encontram para atividade cultural, você tem menos violência, você tem redução de crimes. Isso está comprovado. Né? As rodas de rima, por exemplo, que a gente tem uma lei aprovada que viabiliza as rodas de rima no Rio de Janeiro sem autorização da polícia. Essa é uma lei nossa, que está funcionando. Né? Que a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Quando a gente faz uma lei dizendo que o funk é uma manifestação cultural, que é uma lei nossa, é uma lei de 2010, uma lei nossa, quando era deputado estadual. É porque o funk não pode ser criminalizado, porque ao se criminalizar o funk, na verdade você está criminalizando uma determinada juventude. Você está reforçando um processo de medo sobre um território e sobre uma cor de pele. Isso justifica, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, né, de Paraisópolis. Era um baile funk, como se isso justificasse a morte de 9 meninos, numa ação completamente descabida da polícia. Né? Ah, mas era baile funk. Essa disputa de narrativa precisa ser combatida com política pública. É por isso que a gente tem que disputar as cidades. É por isso que é importante o espaço do parlamento, é importante o espaço da resistência, mas é importante que o espaço não seja só de resistência. Porque eu não quero só ganhar tempo. Eu quero ganhar a cidade, eu quero ganhar a democracia, eu quero ganhar o país. Eu não quero só resistir. Né? E nesse sentido, assim, um programa, o nome de vice é só depois do carnaval, não tem nome de vice antes, porque se você quer ampliar a aliança, você não pode chamar o nome de vice antes das alianças feitas. A Benedita é uma grande amiga, uma grande companheira, é deputada federal comigo e é minha amiga de muitos anos. Mas o nome de vice a gente só debate depois do carnaval, quando a aliança estiver mais ou menos composta, para saber quais são os melhores nomes para serem colocados. Agora, o programa está sendo feito, né, por um conjunto grande de pessoas do PT, nosso, do PV, de outros setores da sociedade civil. O programa não pode ser feito só pelos partidos, o programa tem que ser feito pela sociedade civil. Você tem que chamar as melhores cabeças do Rio de Janeiro, você tem que chamar os movimentos sociais, você tem que chamar as pessoas que conhecem o Rio de Janeiro para dizer o seguinte, olha, chegou um momento decisivo para a gente saber o que vai ser o Rio de Janeiro nos próximos anos. Você vai continuar na mão do atraso, se vai voltar para a mão dos corruptos, ou você vai poder ter um novo amanhã. Essa é a escolha que o Rio vai fazer.
Ou o Rio volta para os corruptos, ou o Rio fica no obscurantismo, ou o Rio pode ter um novo amanhã. Essa é a questão central que está colocada sobre o Rio de Janeiro hoje, né? Com as opções políticas que estão ali colocadas. É isso. Ou volta para a mão do PMDB, antigo, disfarçado de DEM, que disfarce é esse, ou fica na mão da Universal, ou pode ter um novo amanhã. Esse é o que está colocado. E eu espero que a gente tenha responsabilidade por isso. E para terminar, o Nordeste era visto como lugar do curral eleitoral. O velho coronelismo e o novo coronelismo, né? E aí vamos fazer justiça. Isso muda nos governos do PT. Isso muda nos governos do PT. Né? O Nordeste vira nos governos do PT. E a esquerda precisa admitir. Você pode dizer, não, teve problema no governo do PT. Se você é um governo que não teve problema, tem problema no governo do PT. Nós temos que fazer críticas ao governo do PT. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não fiz parte do governo do PT. Em nenhum momento. Não fiz parte do governo do PT em nenhum momento. E foi muito duro, inclusive, em inúmeros momentos com o governo do PT. E eu fiz críticas muito duras ao governo do PT. E várias delas eu mantenho. Agora tem que ter maturidade nesse momento. É verdade que o Nordeste consegue virar uma situação social a partir do governo do PT, que tem avanços. Que tem avanços no que diz respeito à questão do salário mínimo, que tem avanços no que diz respeito à questão do enfrentamento à pobreza. Não dá para negar isso. Não dá para, nesse momento, fazer uma ampliação de vozes da direita contra o PT nesse momento. Que a gente mantenha a crítica fraterna entre nós para a construção de uma frente ampla para derrotar a extrema-direita. É isso que a gente precisa fazer. Né? E que a gente tenha essa capacidade de diálogo entre nós. E, para terminar, como é que se radicaliza a democracia? Radicaliza no dia a dia, né? E aí eu acho que a esquerda não pode falar em revolução se não faz a revolução no dia a dia. A esquerda não pode falar em revolução e ser machista. A esquerda não pode falar em revolução e ser homofóbica. A esquerda não pode falar em revolução e ser racista. A esquerda não pode falar em revolução e não ter afeto no trato. Né? A esquerda não pode falar em revolução e não respeitar seus filhos. E não ter olhar afetuoso entre nós. A esquerda só pode fazer revolução se ela não for um endereço, se ela não for um CEP. E sim se ela for uma conduta que nos aproxime e nos faça cada vez maior para derrotar quem está do lado de lá. E saber quem está do lado de lá. Né? Não somos nós. É isso.